E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar aqui o conteúdo que nós estamos tratando a respeito do papel revolucionário, né, da comunicação em rede, que não é algo tão trivial quanto a simples questão da utilidade, sobre como o que a gente está chamando de comunicação em rede pura e simplesmente funciona. A gente viu nas últimas sessões aqui, no último conteúdo mais especificamente, a origem histórica, o que são as redes, né? O que é a topologia e pensar até mesmo uma tipologia das redes, amplamente baseada numa visão sociologizante, ou seja, tentando compreender os aspectos mais tradicionais e mais globais e como essas interações acontecem e, fundamentalmente, se tratando da esfera da comunicação, de como todos nós somos produtores e receptores de informação numa sociedade de comunicação em rede, especialmente da comunicação em rede digital e móvel. E aí eu queria abordar nesse segundo momento aqui com vocês alguns aspectos muito importantes sobre para onde vai a comunicação em rede. Por quê? Porque, sem dúvida alguma, apesar da gente estar trabalhando com a área da história, o Ciro Flammarion já tinha falado sobre isso num texto em 1996, né? Um texto bem bacana, que eu recomendo muito a todas e todos que leiam. Eu vou mostrar para vocês esse texto, que é um texto que ele, numa palestra, em 1996, se não me engano, deixa eu conferir aqui, isso, em março de 1996, na Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, ele escreve esse texto, né? No limiar do século XXI. Ciro Flammarion Cardoso, para quem não conhece, é um dos mais importantes historiadores do Brasil, já falecido, mas com uma obra formidável. Foi professor titular de História Antiga e Medieval na Universidade Federal Fluminense e escreveu um livro super importante sobre nossa região, inclusive, né? A região das Guianas. Vou mostrar para vocês um pouco disso. Vocês devem, na minha opinião, modestamente, é uma obrigação nossa conhecer esse livrinho, tá? Economia e Sociedade em Áreas Coloniais Periféricas, Guiana Francesa e Pará, entre 1750 e 1817. É uma obra extremamente importante para que todos nós conheçamos e para que todos nós possamos trabalhar. Ok? Vamos em frente aqui com esse conteúdo. O que a gente está falando aqui? A gente está falando sobre como tudo isso que a gente está chamando de futuro, tudo isso que a gente está chamando sobre o que são as formas de olhar para o tempo no futuro também poderem ser, afinal de contas, algo típico do exercício historiográfico, né? Logo no primeiro parágrafo, o Ciro Flammarion, desse texto, eu vou mostrar novamente para vocês, ele faz esse questionamento, né? Por que os historiadores não podem olhar para o futuro? Olha só o que ele diz. O historiador, como homem de sua época, a partir dela interroga o passado e às vezes também o futuro. Quer dizer, a gente está tratando aqui a ideia de que história é uma disciplina que privilegia a dimensão temporal dos processos sociais humanos. Se a gente está concordando nesse sentido, e me parece ser uma afirmação super apropriada, vamos tentar entender aqui o que a gente está tentando observar como tendências, né? Uma tendência inicial, preliminar, sem dúvida alguma, é a de que a comunicação em rede sem fio, e o Manuel Castells, aquele autor que nós vimos na aula passada, falava muito bem. Ele tem uma outra obra que vale muito como referência para todos nós observarmos, tá? Vou mostrar para vocês que obra é essa, que é um texto muito importante. Esse que está bastante disponível pela internet, tá? Não é muito difícil encontrar.
Ele tem português, não sei se português brasileiro, acho que português de Portugal, sem dúvida alguma, tem. Tem português de Portugal, justamente. Vou mostrar para vocês esse livro aqui, Comunicação Móvel e Sociedade, uma perspectiva global, em que ele se reúne com alguns pesquisadores americanos e orientais para estudar justamente o impacto disso, que parece ser determinante para o que a gente está fazendo, gente, que é a sociedade em rede, com não só as implicações tecnológicas ex post, né, como foram e para onde foram, olhando para o passado, mas a gente olhar também para essa questão da comunicação digital à luz do que está acontecendo com tendências para o futuro. Ou seja, talvez o ponto mais avançado nessa tendência seja isso que todos nós estamos fazendo exatamente agora aqui, nessa aula, que é a comunicação em rede digital e móvel, sem fio, sem no strings attached, né? Sem nada nos amarrando. Que seria, para muitos autores, me parece uma afirmação apropriada, a tecnologia de comunicação com o crescimento mais rápido da história da humanidade. Com todo o papel da telefonia celular, da telefonia móvel, da internet na palma da mão. Então aí, se a gente está olhando para isso, a gente precisa olhar em primeiro lugar para essa questão da comunicação em rede digital, móvel, wireless, Wi-Fi, como uma sociedade, como uma comunicação social, melhor dizendo, na qual todos são potencialmente produtores e todos são potencialmente consumidores. Agora, falar isso não é um chavão. O que eu quero dizer com não ser um chavão? Eu quero dizer que isso não nos impõe uma afirmação superficial na qual a nossa compreensão como docentes nos levará a crer que, por todos nós termos os dispositivos, a gente falou muito sobre infraestrutura, falamos muito sobre isso tudo já, mas o que é muito importante aqui a gente considerar é que o que nós estamos chamando dessa comunicação, ela, apesar de ter uma universalidade, especialmente na metalinguagem decorrente do uso de emojis, de emoticons, de GIFs, de stickers, de tudo isso que cerca, fazendo com que a comunicação seja, além de tudo, supraverbal, o que é um aspecto absolutamente novo para a gente, mas na história da humanidade não é tão novo assim. O que a gente está olhando aqui, e deve olhar com muita atenção, é para o fato de que essa universalidade não quer dizer intrinsecamente que todos são idênticos, que todos são iguais e que, principalmente, não só as estruturas sociais onde isso, que é a comunicação digital em rede móvel, acontece, vai tender a levar nós a crer em um papel homogeneizante. O que eu quero dizer em síntese da síntese com isso, gente? O mesmo celular, com os mesmos aplicativos, com assuntos muito parecidos, são usados no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Pernambuco, em Cuiabá, em Porto Alegre, em Macapá, em Boa Vista. São usados nas favelas, nas áreas de ponte, nos shopping centers, nas repartições públicas, nas universidades e nas empresas. Em todos esses lugares ao mesmo tempo, e isso não implica em dizer que a comunicação é sempre idêntica e homogênea, apesar dela se dar no mesmo suporte, com os mesmos tipos de terminal. Que a comunicação não é determinada, e é preciso entender isso muito claramente. A comunicação não é determinada pela tecnologia. A tecnologia é o aparato técnico que faz dar escala à comunicação. Mas a comunicação é intrinsecamente humana. Essa comunicação é decisivamente um aspecto humano. E isso precisa ser considerado não só, apesar de, como a gente ter falado, né, acontecer uma certa pressa no final dos anos 90, e final dos anos 80, início dos 90 principalmente, em discutir a ideia de uma aldeia global, de comunicação horizontalizante, homogeneizante, mas nós ainda temos a diversidade como um paradigma bastante resistente, bastante resiliente.
Então, por mais que nós tenhamos a mesma aula sendo ofertada no mesmo dia, mas em diversos ambientes sociais, em diversas escolas, em diversos níveis instrucionais, em diversos graus de formação, nunca ela é a mesma. A comunicação, especialmente a comunicação humana, apesar de ter regras mais ou menos socialmente compartilhadas, ela é muito categoricamente determinada pela singularidade dos sujeitos. Então é super importante, eu diria, olhar essa dinâmica que a gente falava na última sessão sobre inclusão e exclusão, para pensar o que vai ser o papel de cada um de nós como professores, como professoras em sala de aula, não só observando essa questão ou esse conjunto de questões estruturais da tecnologia, das relações de poder, da imposição da vontade, da recepção da comunicação, como forças vetoriais, como um cabo em tensão, mas também como um processo que é um processo que nós professores sabemos que é extremamente importante, né? Que é um processo artesanal de comunicação, que é um processo empático de comunicação. E eu diria que isso é tão importante quanto todas essas questões estruturais. Por quê? Porque o acesso a novas tecnologias não necessariamente aumenta a consciência dos atores para galvanizar, agregar valor, vamos chamar assim, informação, ou até mesmo dar o suporte necessário, quando não são os construtores da comunicação, mas os apoiadores da comunicação, o suporte necessário para o desenvolvimento. Porque se há algo, e aí eu acho que talvez aqui esteja o centro da questão dessa disciplina, gente. Se há uma questão cuja qual nós devemos e tem a grande riqueza, a energia atômica da questão das TIC no ensino, e em história não é diferente, é que essas tecnologias da comunicação, se bem utilizadas, se utilizadas de forma cultural, socialmente aderente, com uma boa infraestrutura, com condições materiais bastante práticas, a gente sem dúvida aqui está falando de projetos que podem fortalecer o vínculo entre os atores, que podem fazer com que o fluxo de informações seja aumentado virtuosamente para construir capital social e estimular uma melhor coordenação dessa comunicação em rede. Ou seja, facilitar, bem utilizar e inteligir sobre essa informação em rede para não reproduzir padrões de exclusão, criar padrões aderentes de inclusão e, afinal, gerar de fato conectividade em torno de demandas sociais comuns, desatomizar, aglutinar os sujeitos, é o grande propósito da gente estar usando o WhatsApp, da gente estar usando o YouTube, da gente estar usando o Google Meet, da gente estar utilizando fóruns, da gente estar utilizando todas as modalidades de telecomunicação favoráveis ao estímulo comunicacional. Então, mesmo com tanta tecnologia na mesa, ainda é e há de ser a comunicação um assunto intrinsecamente humano, inexoravelmente humano e, consequentemente, de humanização. Então, entender essa distinção entre o que é uma comunicação meramente passiva, instrumental, robótica, e uma comunicação verdadeiramente capacitadora é o aspecto determinante para a gente poder falar em TICs voltadas para essa discussão do desenvolvimento humano, que é o propósito, sem dúvida alguma, maior de todos nós como docentes, como educadores, como ensinadores. Porque muita gente vai ver ela como crítica, vai ver essa força globalizatória das TIC como um elemento invasor que homogeneiza as culturas, que promove uma padronização, uma uniformização, um achatamento da comunicação. Isso não está equivocado. Mas, se bem utilizada com esse caráter capacitador, emancipador, que gere condições de uma inserção digna das pessoas nas grandes redes, nas concêntricas redes,
ela pode gerar transferências de conhecimento tecnológico extremamente interessantes. Pode ajudar a globalizar o local e a criar a localidade no global, que eu diria que são os elementos fundamentais. Eu queria deixar isso bem explícito para vocês, porque a gente está falando aqui de uma era, tecnologicamente falando, socialmente falando, na qual as nossas experiências humanas estão amplamente baseadas em acúmulo, distribuição e reformatação de conhecimento e de comunicação. Então, parece aqui extremamente importante pesar, olhar com muita atenção para o que a gente está chamando de desenvolvimento humano à luz dessa condição tecnológica. E olhar para essa comunicação em rede pensando a nossa própria capacidade em projetar ciclos virtuosos e efeitos positivos. Por favor, não olhem para a comunicação como um processo protocolar, pura e simplesmente. E não olhem para essas tecnologias como formas de garantir uma maior padronização de processos. É claro que há de haver, todos nós sabemos, níveis básicos, critérios, mas a aproximação entre pessoas, a troca de informações, a capacidade de engajar e empatizar pessoas, se tratando de uma missão não só de capacitação do conhecimento, mas de educação através do ensino, é, sem dúvida alguma, o papel, que eu diria, mais importante dessa dimensão revolucionária da comunicação em rede. Aqui a gente falou um pouquinho, de forma complementar, sobre essa questão de valores e tudo. Já já a gente volta para continuar falando de mais conteúdo no nosso curso de Tecnologias para Informação e Comunicação no Ensino de História. Eu me chamo Daniel Chaves, quero agradecer a presença de todas e todos vocês, desejar um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, e por agora é só, pessoal. Um grande abraço, valeu e tchau, tchau.